Que a boa mão de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Vai aqui agora umas orientações muito práticas na ética pastoral. Primeiro é a questão da ordenação das pessoas que vão compor o ministério. Ordenação é um termo que nós utilizamos para evangelistas e pastores. Para presbíteros, nós usamos o termo consagração. Para diáconos ou colaboradores, nós usamos o termo separação. Assim, nós separamos colaboradores, cooperadores, diáconos e diaconisas. Nós consagramos presbíteros e missionários. E nós ordenamos evangelistas e pastores. Se for um pastor missionário, já recebeu a consagração como missionário e agora a ordenação como pastor. Se for um pastor evangelista, já vai diretamente para a ordenação. Se precisa ou não passar por uma escala ministerial, depende. Via de regra, sim. A pessoa começa como um colaborador e depois ela vai alçando mais e mais prestígio com os talentos e os dons que Deus lhe deu até chegar ao pastorado da igreja. O que é importante? Importante é que você, que é o pastor da igreja, sempre seja muito claro com as pessoas. Dizer que elas estão ali sendo separadas, consagradas ou ordenadas para o serviço de Cristo e da igreja local. Que ela já está em período probatório. E esse período probatório não é nada secreto, não é uma agenda secreta. Ela está sendo provada no período probatório nesse quesito. Diga para ela. O que o apóstolo Paulo fala sobre os diáconos? O que o apóstolo Paulo fala sobre os presbíteros? O que o apóstolo Paulo fala sobre os bispos? É isso que tem que ser esclarecido. Olha, nesse ponto, que você está em período probatório, a ordenação, consagração ou separação acontecerá em tal dia e em tal lugar. Esteja lá presente. Pronto, acabou todo o emblema. Trabalhe com muita ética, muita transparência e muita idoneidade para com as pessoas que serão os colaboradores do Evangelho, aqueles que vão estar com você lado a lado. Sobre a apresentação de crianças nas igrejas evangélicas. Como é consabido, nós não seguimos a tradição católica que batiza crianças. Existem algumas denominações evangélicas, como a luterana e a presbiteriana, que fazem o batismo de crianças. Mas a grande maioria das igrejas não faz batismo de criança, e sim uma apresentação da criança ao Senhor. Apresentação não é batismo. Por isso, qualquer pessoa da parentela pode apresentar a criança ao Senhor. O pai, a mãe, o avô, a avó, todos os quatro. De repente, uma tia que é da igreja quer apresentar, pode também. Isto é, não precisa necessariamente ser membro da igreja para apresentar a criança ao Senhor. No ato da apresentação, sempre segurar a criança com cuidado, mantê-la longe aqui da onde você está falando, para que nenhuma saliva vá de encontro à criança, e assim apresenta ao Senhor. Não lá no topo, lá no altão, para que a criança não se desequilibre e você veja a criança cair ao chão, seria um desastre. Simplesmente aqui, na altura do rosto, mas não de frente para o rosto, tá bem? Ora, se você está segurando a criança, certamente alguém vai segurar o microfone. Se não estiver no pedestal, algum auxiliar. Não precisa passar um sermão no pai, na mãe, no tio, na tia, no avô ou na avó. É uma apresentação da criança. Já é uma satisfação ter a oportunidade de fazer isso, porque já está servindo como um bom testemunho para os parentes, para a família, para os cuidadores dessa criança. Por isso, não precisa passar um sermão naquele que está ali se comprometendo a cuidar da criança. Somente uma orientação de que eles cuidem da criança no caminho do Senhor. Batismo. Vamos falar sobre o batismo? Ora, o batismo ele acontece regularmente, numa data pré-definida. É muito importante que você, pastor da igreja, ordene com muita ética quem é que vai tomar conta desses novos convertidos. Tem muita gente que vem para a igreja
se entrega ao Senhor Jesus, mas não sabe como proceder na casa de Deus por falta de orientação. Que haja um departamento de integração dos novos convertidos, via escola bíblica dominical, ou então algum orientador, algum discipulador. E assim, seja esse irmão e essa irmã preparado para o ato do batismo. No dia de batizar esta pessoa, é bom que o pastor faça esse ato. E como já é praxe, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando aquela orientação com antecedência para que as pessoas levem a troca de roupa e que não haja ali aquela transparência, principalmente na roupa que a pessoa está utilizando no ato do batismo. Que seja auxiliado por dois irmãos, porque para evitar qualquer tipo de acidente. Lembre-se, a ética tem a etiqueta, que é o detalhe, a minúcia, é para o bem de todos, do pastor, da família do pastor, da igreja na totalidade, das famílias da igreja enquanto patrimônio, é do bem menor para o bem maior, do mínimo necessário até o máximo possível. Nunca se esqueça disso. É bom, tudo serve como um bom testemunho. Por isso, na hora do batismo, procura marcar os batismos aí naquela ocasião em que você possa aí usar a boa temperatura do tempo. Ora, dias frios não é tão favorável assim, a não ser que a piscina seja aquecida. Mas imagina aí batizar 100, 200, 300 pessoas. Alguém vai passar frio. Pensa nesse bem para todos, tá bom? Se o batismo vai ser em água corrente, se vai ser numa piscina, isso aí, ele é contingente, quer dizer que não é essencial. Se não é essencial, pode ser adaptado. Se vai ser numa chácara, se vai ser numa represa, isso aí é de comum acordo com o seu ministério, com aquelas pessoas que trabalham junto com você. É importante também dar oportunidade para que irmãs batizem irmãs. Agora, não é necessário. O que é necessário? Que a pessoa seja batizada. Por isso, o pastor da igreja, junto com seus auxiliares, quando vierem irmãs ali, que hajam irmãs auxiliares também, e todo aquele cuidado na hora do toque no corpo das mulheres, também todo cuidado, porque as câmeras estão aí e alguém pode ali perceber um ato que pode parecer indecente, mesmo não sendo indecente. Todo cuidado. No ato do batismo, se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem muita demora, tá bem? Toma bastante cuidado. Bom, agora a ceia do Senhor. Ética na ceia do Senhor. Por quê? Porque é um culto cerimonial muito bonito da igreja. E o pastor tem que tomar muito cuidado com esse culto, de que a palavra seja boa, que o louvor seja bom, que os visitantes sejam bem tratados, que a equipe de diáconos que vai fazer a distribuição da ceia esteja treinado para isso. Na hora que os seus diáconos forem passar para servir a ceia, cuidado para os diáconos não passarem entre os bancos ali, tocando na perna dos irmãos ou das irmãs, todo cuidado. Por isso que é importante que hajam colaboradoras na igreja. Por quê? Para evitar alguns transtornos. Ora, pense, é o dia da ceia do Senhor. Tudo tem que ser tomado conta. A liturgia por inteiro, mas também lá no estacionamento. A diaconia, o diaconato, o corte do pão. Oriente aquele que for orar pelo pão, não salivar em cima do pão. E também do cálice do Senhor, que coloque a bandeja aqui, ao lado, numa altura, que dê para falar no microfone e jamais salivar em cima dos emblemas. Também, na hora da distribuição, alguns irmãos querem falar aquelas palavras lá, né? Sobre esse é o meu corpo, esse é o meu cálice. Não precisa. Por que não precisa? Porque quando o ministro está ali, já apresentando, ele já falou o texto. Basta que o diácono, a diaconisa, o colaborador ou a colaboradora entregue o pão e entregue o cálice. Em algumas igrejas, fazem os irmãos ficarem segurando o cálice até que o último receba. Pode cair. E caindo, suja o banco, suja o chão, pode sujar a pessoa também. Quer dizer, cuidado com essa etiqueta. Não faça de algo simples complicado. Não faça de algo cerimonial como se fosse um ritual extraordinário. Não. Faz o treinamento, toma cuidado para que todos glorifiquem ao Senhor.
é muito comum ser um culto um pouco mais demorado. Deixe claro para os irmãos que esse culto ele é um pouco mais elaborado, um pouco mais demorado, para que as pessoas não fiquem ali olhando para o relógio. Agora também não extrapola. É um culto mais elaborado, mas tem horário para começo e tem horário para o fim também. De tudo. Dos louvores, da oração, das ofertas, da mensagem e da entrega do pão e vinho. Tá ótimo? Sobre os casamentos. Olha, você pensa que é o dia do casamento, que a pessoa já vem naquela rotina e que no último mês a canseira é gigantesca, tanto para o noivo, para a noiva, quanto para os familiares que estão envolvidos no casamento. Por isso, o principal do casamento é o noivo e a noiva, e não o pastor celebrante. Infelizmente, tem pastores que querem transformar o ato de casar um jovem, uma jovem, num ato evangelístico. Não é um ato evangelístico. Não pode confundir. É um casamento. Por isso, a pregação que vai acontecer ali, ela não pode exceder os 20 minutos. Não pode. É para abençoar o casal. É para invocar a bênção do Senhor sobre a vida do casal. É para dar ao casal a satisfação de ter convidado o pastor certo para a celebração. Estuda o teu sermão com antecedência, procura não ficar ali embaralhado com as palavras, para que assim, aquele momento tão memorável na cabeça e no coração dos noivos não se torne uma tragédia. Cuidado com os profetas de última hora. Você é o celebrante do casamento, é a boda de casamento, é o momento do enlace matrimonial. Daqui a pouco, as pessoas estão ali na recepção, só esperando a chegada dos noivos. Você, pastor celebrante, não pode ser a notícia, não pode ser a estrela. Entrou e saiu de cena. Ponto final. Sobre aniversários. De igual forma, quem é a estrela do aniversário? O aniversariante. Por isso, na hora de fazer ali a oração pelo aniversariante, você vai fazer uma oração, uma celebração a Deus e ponto final. Não precisa transformar o aniversário num culto evangelístico, num culto relâmpago. Não é para isso que você está ali ou tenha sido convidado. É para abençoar o aniversariante e os seus familiares também, como dar graças ao Senhor pelos comes e bebes que estiverem ali. Principalmente se o aniversário for de criança, a impaciência é muito grande. O que mais nós devemos falar agora? Sobre o funeral. Veja só, o funeral é para o consolo de quem está em luto. O ente querido está de partida. Pessoas estarão ali que fazem parte da família e dos amigos, muitos crentes e outros não crentes. A gente sabe que esse afã de ganhar as almas quer dar ao pastor a oportunidade de ele fazer tudo um culto evangelístico. Ele quer fazer da apresentação de crianças culto evangelístico. Quer fazer do batismo culto evangelístico. Quer fazer do casamento culto evangelístico. Quer fazer do aniversário culto evangelístico. Mas não consegue ele mesmo fazer um culto evangelístico só evangelístico. Não. Quer fazer um culto evangelístico? Treina uma equipe de missões, treina uma equipe de evangelismo e deixa claro para eles que eles estão ali a serviço do reino de Deus e que nós temos uma data específica para ganhar almas para Jesus. Chegou o dia de você ir ali, dar as últimas palavras em memória da pessoa que faleceu. As pessoas que estão enlutadas, sejam elas crentes ou não, vão receber o evangelho que fala sobre a esperança da vida eterna. A esperança da vida eterna com a volta do Senhor Jesus. Conta-se um pouco sobre a trajetória de vida da pessoa e se abençoa as pessoas que estão ali, que estão enlutadas, mas o Senhor é o Consolador. Não se ocupa todo o tempo do velório, do funeral. Mais uma vez, chama-se as pessoas, lê-se a palavra de Deus, explana com poucas palavras, ora-se pelos familiares e assim deixa o funeral, o velório, continuar até o momento do sepultamento. Ponto final. Não é tão difícil assim. É colocar-se no lugar da outra pessoa, daqueles que estão recebendo o teu serviço pastoral. Ora, nós estamos vivendo em tempos muito difíceis.
O pastor tem que conviver com a sociedade como um todo. Nós não escolhemos quem vai para o céu e muito menos empurramos as pessoas para o inferno. Você sabe muito bem que nós estamos em tempo de militâncias. Essas militâncias, elas são ideológicas. Essas militâncias ideológicas, elas são provocação para a ética cristã, para a ética do evangelho. Por isso, no seu trato com as pessoas, trate as pessoas, não as suas bandeiras. Cuidado para você não ficar vociferando contra as ideologias e atacar as pessoas. Você pode responder um processo até criminal por causa disso aí. Já que você está falando da cadeira, isso é, ex-cátedra, a autoridade da cadeira, ela é muito importante. Está falando em nome do evangelho, em nome do ministério, em nome da igreja. Por isso, trate todas as pessoas sempre pela regra do ao próximo como a ti mesmo. O amor, porque o amor não faz mal ao próximo. Se você tem conhecimento de política e de políticos, ética sempre. Sabemos que no nosso país o político ele é mal visto. Por quê? Por causa da má fama da corrupção. Corrupção sistêmica. Os políticos sempre aparecem estampados como pessoas envolvidas em escândalos de todas as ordens, principalmente com o dinheiro público. Assim, se você tem conhecimento da política e do político, que a igreja seja esclarecida. Isto é, se acontecer um culto, é culto. Se for um ato político, deixa os irmãos saberem que é um ato político. O que não pode acontecer é dos irmãos serem convidados para um culto e acontecer um ato político. E vice-versa, serem convidados para um ato político e se transformar num ato ecumênico, num ato litúrgico. Nós não podemos embaralhar essas cartas. Peca-se contra a consciência das pessoas. Se vai fazer um esclarecimento do cristão e da política, quem é o político, qual que é a proposta dele, qual que é o partido dele, o que é que ele defende e qual que é a intenção com a qual ele está ali, assentado muitas vezes no púlpito da igreja, ocupando um momento da liturgia. Se é irmão, será tratado como irmão. Se não é irmão, tem uma grande queixa. Queixa de que nem mesmo os irmãos da igreja se assentam-se no púlpito. Por que se dar o lugar para um não crente assentar-se no púlpito? Explica-se, essas cadeiras também podem ser dispensadas para eminências. Via de regra, fica sentado com todo mundo. Na hora de recepcionar, recepciona com a mesma gentileza, com a mesma simpatia. Mas se essa pessoa está acostumada a sentar-se nas altas cadeiras de autoridade do mundo secular, você tem que preparar a sua igreja para que as primeiras cadeiras, os primeiros assentos sejam destinados a eles. E se lhes for facultada a palavra, que haja uma prévia apresentação desse político, desse homem público, dessa mulher pública, para que as consciências não sejam manchadas. Bastante cuidado. Quanto às militâncias que existem na nossa sociedade, são muitas e são diversas. Muitas vezes as pessoas se escandalizam com a nossa ética, a ética pastoral, a ética cristã. Mas elas sabem muito bem quando você está no seu lugar de fala. Qual que é o lugar de fala do pastor? A igreja, o púlpito. Qual que é o livro por excelência? O livro por excelência é a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso, respeito, calma, tranquilidade, seu lugar de fala. Quando você, pastor, ministro do Evangelho, for convidado a um outro ambiente que não é o seu lugar de fala, Câmara dos Vereadores, Câmara Legislativa, algum lugar aí onde os magistrados mandam, uma corte, ali você tem que saber que está indo como pastor, ministro do Evangelho, mas não é o seu lugar de fala. Por isso, muita cautela, muito cuidado, vocabulário polido, muito bem consciente. Não entre aí em contra a maré com as ideologias daquele lugar. Não é saudável nem para você, nem para sua família e nem para a igreja. Vai que você sai dali preso. A igreja vai perder, a família vai perder e você vai sair perdendo também. Se não dá para você, nem vai. Aliás, quando você agendar algum compromisso, cumpra este compromisso.
Não deu para cumprir, avisa com antecedência. Que ninguém seja pego de surpresa por causa dos imprevistos. Aconteceu um imprevisto, avisa, liga. Se você tiver um representante que vá no seu lugar, envie o representante se ele for aceito por aquele que seria o seu anfitrião. No caso contrário, você não vai deixar esse irmão aí no desespero. Ora, se você for visitar alguma igreja, algum irmão, a convite, e tem as despesas de viagem, deixa claro para o seu anfitrião que há despesas de viagem e que você precisa que o anfitrião custeie essas despesas, para não acontecer de você esperar ser remunerado, olha lá, recompensado, e isso não acontecer. Ora, tem que ser ajustado antes e não depois. É da mesma maneira como você. Quando você convidar alguém que vai na sua igreja pregar, cantar, fazer uma campanha ou coisa parecida, ajusta antes quais são as despesas que vão ser ali acometidas e como que você vai respaldar essas despesas. Vai buscar a pessoa no aeroporto, vai hospedar essa pessoa na casa de alguém ou num hotel. Essa pessoa precisa ir, vir e ir embora e não ter nenhuma reclamação a seu respeito. Deixe tudo muito bem ajustado. Não descuide dos seus companheiros. Não descuide dos seus amigos. Não descuide dos seus familiares. Não descuide dos seus colaboradores. Vez por outra, faça uma confraternização com a igreja toda e com a equipe de líderes da sua igreja. Esteja sempre próximo. Haja sempre com transparência. Cuidado com a acepção de pessoas. Cuidado com as panelinhas. Cuidado com os bajuladores. Cuidado com essas pessoas aí que são infiltrados do inferno. Você só vai perceber quando for tarde demais. Por isso, ouça os bons conselhos e procura se manter sempre na frente, tá bem, do seu rebanho, com muita confiança. Bom, nós temos as mídias sociais, você tem as mídias sociais, tem os programas de TV, programa de rádio. A sua palavra, quando ela vier a público pelas mídias sociais, você tem que tomar bastante cuidado para depois você não ser aí caçado como sendo um falso profeta, um falso pregador. Cuidado com as mídias sociais, porque hoje elas te afamam, mas amanhã elas te defamam. Por isso, usa sempre de uma maneira bem inteligente, bem logística, para que você não tenha depois aí grandes prejuízos. Tá bom? Bom, eu sou o professor Rogério de Souza. Você está no Instituto Supera. O teu investimento na sua formação teológica, vou dizer a verdade, não tem preço. É algo que vai permanecer com você para sempre. Desde o momento que você começa até a hora que você recebe o seu certificado, que você consegue contemplar materializado um sonho, o coração palpita. Por isso você não pode desistir de maneira alguma. Além de tudo, recomenda também este curso para os seus conhecidos. Bom, que a graça de Cristo seja com você. Deus te abençoe. Até a próxima disciplina.